Fala pessoal, eu sou o Agazo e hoje a gente vai falar sobre Highguard. Esse que é um jogo que tá lançando nesse exato momento, é gratuito pra jogar e baixar, tá saindo aí pra várias plataformas, vou deixar na descrição todas elas aí, tem PC, PlayStation 5, etc. E é feito pelos ex-desenvolvedores aí que trabalharam na Respawn, ou seja, que trabalharam em Apex Legends e também em Titanfall, ou seja, os caras manjam de jogo de tiro. Esse é um jogo que foi anunciado pela primeira vez no final do Game Awards do ano passado e recebeu um hate porque era o jogo final. E aí sempre guardam pra ser o melhor de todos e o pessoal tá cansado de Hero Shooter. Talvez tenha recebido um hate desproporcional no meu ponto de vista pelo fato de que a gente não tinha muitas informações por ele. Muita gente matou o jogo antes de lançar, o que é uma pena. Mas agora ele tá aqui e dá pra gente poder testar e passar pra vocês as primeiras impressões. Eu joguei e nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês de forma rapidinha como que é o jogo, o que eu achei dessas primeiras impressões e o que eu penso sobre essa questão. Será que o jogo vai dar bom? Será que não vai? Primeiramente, galera, eu joguei no PlayStation 5, tá? No PC eu tive alguns problemas de compatibilidade, como eu queria já testar logo, eu baixei no PlayStation 5 e joguei no PlayStation 5 Pro, beleza? É só pra vocês saberem porque essa gameplay de fundo aí é gameplay de fundo do PlayStation 5 Pro. Segundamente, eu sou terrível em jogos de tiro e principalmente em jogos online, então não reparem a falta de habilidade aí. O que a gente faz é tentar analisar o jogo e nisso eu acho que eu consigo fazer. Então assim, o que eu achei? Primeiramente, eu acho que esse é um jogo que se destaca porque ele não é um hero shooter que simplesmente tenta ser um hero shooter como todos os outros e bater aí nos que estão no mercado, sabe? O que eu quero dizer? Ele não é um hero shooter que tem os modos padrões ali de dominação, de matar os outros, etc. Só que agora com skins diferenciadas. Não. Ele tem uma proposta e uma cara próprias. E isso, a princípio, é muito bom. Porque todo jogo que chega como novidade, ele precisa se mostrar. E ele tem personalidade nesse quesito, no quesito estrutural de gameplay, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Segundamente, as primeiras impressões com relação aos personagens do game, eu pessoalmente não curti visualmente falando. Um parece o Neymar de armadura, o outro parece um cara genérico que veio de um Fatal Fury da vida, um jogo de luta ali com coisinhas, um outro parece um tiozão genérico, uma moça genérica. Eu gostei de uns dois ali que tem uns detalhezinhos, negocinhos assim, um maluquinho que parece uns negócios de gelo e tal. Tão poucos, né? Assim, mas pra disclaimer também, eu não sou um grande fã do visual dos personagens de Apex Legends. Eu acho eles feios até hoje, embora eu ame os vídeos de apresentação deles, que eu acho que os caras mandaram tão bem quanto o Overwatch nesse quesito de vídeo de apresentação. Eles são lindos, são maravilhosos os vídeos, mas os personagens, o visual deles não me apetece. Então eu só quero dizer isso porque eu gostar ou não gostar, aparentemente não faz sentido nenhum, né? Não tem muita coisa. Eu só queria expor isso pra vocês porque é uma sensação que eu tive. No Concorde, por exemplo, também. São personagens com designs muito esquisitos e foi um jogo que fracassou e tal. E muita gente diz que hero shooters precisam ter personagens carismáticos. Eu concordo, embora eu não ache que personagens feios fazem o fracasso de um game. Porque hoje em dia, como o jogo é gratuito e vive de updates, um jogo pode ter muitos updates. E hoje, como quase todo jogo online é igual porque rolou os updates aí com coisas e fenômenos da vida real, então você tem assim, sei lá, Beavis e Butthead no COD, você tem o Beavis e Butthead no Fortnite, o Beavis e Butthead em todos os lugares. Eventualmente, dando exemplo de um só, esse tipo de jogo é um jogo que pode se beneficiar de updates. Os personagens podem receber skins com designs mais interessantes, podem ficar cativantes. À medida que você joga com determinados personagens, você cria um laço ali entre eles. Então, eu não acho que necessariamente ter personagens feios ou que você não se identifica seja um grande problema aí para um jogo, embora o ideal é que seja tipo Overwatch, que você bate o olho e já se apaixona pela arte do jogo, pelo visual dos personagens, quer saber um pouco mais sobre a história deles e se conecta emocionalmente a eles, até porque a Blizzard solta aqueles short filmes antes de lançar os personagens e você fica empolgado com aquilo tudo ali e acaba se identificando muito mais. Então isso é um plus, isso é muito bom. O jogo, em tese, todo jogo deveria ter isso, mas eu não acho que a ausência disso vai acabar com o jogo não, tá? Vamos falar sobre a gameplay em si, que é onde eu acho que o jogo mandou bem, porque ele se diferenciou. A partida começa, em uma partida que eu joguei foi 3 contra 3, você escolhe ali um local que tem o seu castelinho e tem uma área entre os dois castelos. Um time aqui, o seu, versus o time adversário. São 3 jogadores no seu time, 3 no adversário.
E tem 3 momentos distintos da gameplay. Eu tô colocando no fundo aí pra vocês um videozinho que o próprio jogo exibe pra gente. Infelizmente esse vídeo não tá em português, senão eu botava aqui porque ele explica muito bem como funciona o jogo, mas vai assistindo aí na gameplay de fundo. Cara, o primeiro momento é um momento de preparação. Você nasce na sua base junto com o seu time e tem que preparar. A sua base, ela é composta de áreas fechadas, corredores e tal, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E você tem 2 geradores ali e um gerador principal que seria tipo o coração principal da sua base. Seria o último recurso pro time inimigo conseguir virar o jogo, caso assim ele conseguisse. Porque não é o foco principal. O foco são os 2 primeiros geradores, gerador A e B. Pensa nisso como um local de plantar bomba de um CS, de um Valorant da vida. Você tem que proteger aquilo ali. Então tem paredes ao redor, você vai escolher qual parede você fortifica, e se você fortificar uma parede, significa que com a ferramenta de coleta, você não consegue quebrar aquela parede. Você precisa dar tiros, e se você tiver com as armas normais, vai demorar muito. Ou se você tiver com armas de incursão, que você pode adquirir coletando recursos e comprando do NPC, tipo uma bazuca, você vai precisar de uns 2 tiros para quebrar a parede, e quebrando a parede você tem um acesso direto ali ao gerador. Então você quer quebrar a parede enquanto o inimigo quer defender. Você pode defender as paredes do jeito que você quiser e bolar uma estratégia de defesa com o seu time. Aliás, ficar junto do time é sempre a parada principal e focar nos objetivos também, como todo jogo multiplayer online é, apesar das pessoas esquecerem isso. No segundo momento, o jogo se abre ali na sua base e você avança naquele mapa ali em busca de uma espada. Essa espada ela vai gerar em algum ponto aleatório ali do mapa e vai mostrar que ela tá gerando. Vai chegar no contador 0 e ela vai aparecer. E aí o seu time contra o time adversário vai ter um momento de trocação ali em volta dessa espada para ver quem consegue pegar essa espada. Pegou a espada, entra o terceiro momento, que é você correr na velocidade até chegar na base inimiga e colocar essa espada em um dos pontos na frente da base inimiga. Se você perdeu a espada e o time inimigo pegou a espada, eles vão vir correndo na sua base para tentar colocar a espada ali. Colocou a espada no time inimigo, ou o time inimigo colocou a espada na sua base, entra na parte final, que é a parte de incursão, que é a parte de raid, que vai nascer uma catapulta, um treco gigantesco que vai quebrar os escudos da base inimiga ou da sua base se você estiver sendo atacado, e aí você vai tentar enfrentar esse time que tá te atacando. Ele vai dar um respawn ali nessa catapulta, então é muito perto da sua base, e entra numa outra etapa de jogo, que o jogo se transforma meio que num num Counter-Strike, num Valorant. Você vai enfrentar as pessoas num mapa mais fechado ali dentro da sua base, com paredes, com obstáculos muito mais do que a área aberta da segunda fase, tá? Então, são 3 fases distintas. O objetivo, depois que você abrir o escudo da base inimiga, é você conseguir chegar em um dos geradores e plantar uma bomba e defender essa bomba até que ela exploda. Quando ela explodir, você causa um dano de 30 ou 35 pontos no time inimigo. Todos os times têm 100 pontos, ganha quem fizer o inimigo chegar a 0 pontos primeiro, tá? E o que acontece? Acabou ali, você conseguiu explodir uma bomba, o tempo passou desse terceiro momento, todo mundo volta para suas bases iniciais e reinicia no primeiro momento. Defesa, comprar recursos e coletar recursos, que é aí nessa parte aberta, depois lutar pela espada, coletar a espada e levar ou se defender, tá? Quem se defender, se não tiver gerador explodido, faz ponto no inimigo. Se tiver gerador explodido, perde ponto, e a coisa vai acontecendo assim até que alguém chegue a 0 pontos. Isso eu não vi em nenhum outro jogo, então ele mistura elementos ali de vários jogos online em uma parada própria que eu acho que deu rosto para Highguard. Só que um ponto que eu considero assim, não sei se é positivo, se é negativo, mas é um ponto que eu acho que é importante. A minha partida inicial, gente, durou 38 minutos. Então assim, são 38 minutos de um jogo 3 contra 3. Um Fortnite da vida, quando você chega à Vitória Royale, demora uns 20 e poucos minutinhos. Eu não sei como que é no Warzone da vida. Um League of Legends da época que eu jogava, demorava por aí uns 38 minutinhos no seu modo padrão. Eu gostava de jogar ARAM porque era mais rápido. E por que eu tô mencionando isso? Por quê? Hoje em dia, com jogos multiplayer online, com celulares e tal, e o próprio Fortnite sabe disso e outros jogos também sabem disso, o que acontece é que as pessoas têm cada vez menos tempo de sessão. Então assim, quando eu quero sentar pra jogar um player aleatório, ele quer jogar partidas e quer que essa partida dure um tempo razoável pra ele estar ali jogando. E 38 minutos, entre idas e vindas, eu achei tempo demais pra um jogo 3 contra 3 de shooter. Ele vai requerer
que todos os 6 players estejam 100% comprometidos. Então não é uma partidinha rapidinha, tipo assim, 5 minutinhos, resolveu, acabou, você já tá em outra partida. É uma parada que vai requerer, talvez, uma determinação dos jogadores de ficarem até o final. E aí eu me pergunto, o time que tá perdendo, será que o cara não vai quitar no meio? E se ele quitar no meio, vai botar em xeque o tempo que todo mundo tá ali. Então é uma questão de logística que eu não sei se vai pegar, tá? Pode ser que pegue, pode ser que o jogo tenha aí o sucesso do boca a boca e isso pegue e funcione, as pessoas se adaptem muito bem. Mas me levantou uma certa preocupação. Eu acho que ele exige tempo demais dos jogadores em 2026. Se tivesse sido lançado há 10 anos atrás, onde as pessoas ainda ficavam muito tempo em sessões ali de jogos multiplayer, ou que não seja, Gaso, mas o League of Legends o pessoal consegue até hoje. É porque é um jogo consolidado há muito tempo, né? Não tá chegando hoje no rolê. Eu acho que se o League of Legends chegasse hoje no rolê com uma proposta de 60 minutos ali de um MOBA, eu não sei se conseguiria dar bom não. Até porque os outros que estão tentando com propostas menores e o próprio League of Legends no celular já encontram certa dificuldade do público ficar até o final nessas partidas. Então isso me preocupou muito mais do que carisma de personagem. Será que o jogo vai conseguir pegar? E se pegar, será que ele vai bombar? E se bombar, será que as pessoas vão, pra bombar, eles vão ter que aceitar esse tipo de partida super duradoura e vão ter que ter um comprometimento de sentar ali e ir até o final da partida. E aí é o meu receio, porque se você tá perdendo, você meio que tende a quitar. E se você quita, os outros 5 que estão na partida, já era, desbalanceio total. Você precisa dos 3 contra 3 ali. Então, é a minha maior preocupação com relação ao Highguard. E a gente tem que falar também que o jogo meio que mataram o jogo antes dele nascer, né? Quando ele foi anunciado ali, o pessoal já odiou, já declarou que era um jogo morto, já dificultou a vida dos desenvolvedores. Inclusive, teve umas outras tretas envolvendo o próprio responsável ali pelo Game Awards, porque será que eles pagaram ou não pra estar ali no final e tal, etc. O próprio Geoff Keighley tá promovendo bastante o jogo aí para o lançamento, talvez até mais do que o próprio jogo, não teve muito marketing e tudo mais. Então, tem umas questões meio nebulosas a serem conversadas aí que eu não vou entrar nesse vídeo. Só quis explicar pra vocês como que é a pegada e dar essas primeiras impressões. Achei positiva. O gameplay, não precisa muito ficar falando sobre isso, porque os caras são experts nesse tipo de jogo, então tá ok ali, tá funcionando bem e tudo mais. Você tem um gameplay mais rápido, né? É uma partida um pouco mais Counter-Strike, Valorant, no sentido que você dá uns 3, 4 tiros no inimigo, ele já morreu, ele não tem aquela coisa, talvez do Fortnite, de durar um pouquinho mais de tempo, né, com a arma, é só tipo frenético, acabou. Vamos torcer para que seja um sucesso. Eu sempre acho que é legal que a gente tenha um sucesso, quanto mais concorrente é melhor, porque abre espaço para outras ideias, outras oportunidades e não estagna a parada nos mesmos players aí, mas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente já tem esses jogos que são chamados até de jogos buraco negro, que eles são muito grandes e suga todo mundo ao redor deles, então é muito mais difícil qualquer novidade tá entrando no mercado e ser aceito pelas pessoas. Afinal, já passaram anos comprando passes e skins no Fortnite, no Warzone, no próprio Valorant, etc. Já tá com a conta recheada ali. Pro cara poder entrar numa ideia nova é muito mais difícil. Então é muito mais difícil que qualquer jogo chegue e se estabeleça, enquanto eu aprecio muito que um jogo como o Highguard pode ter chegado com personalidade de proposta diferente. Pelo menos vai fazer as pessoas falarem e talvez pensarem aí em outros modos para eventuais outros jogos multiplayer online que tentarem entrar nesse mercado. Vocês jogaram? Comenta aí que eu quero saber e vamos ficar de olho e vamos ver no futuro. Será que é um jogo que vai conseguir o seu espaço? Será que vamos ter um sucesso aí pelo boca a boca da galera que vai curtir? Ou será que é um jogo que, infelizmente, não vai pegar e, assim como tantos outros jogos que entram nesse mercado competitivo de multiplayer online, vai estar fechando suas portas em breve? Vamos ver. Mas é isso. Joguem, baixem, tirem as conclusões de vocês. Porque o que eu gosto de dizer é que a gente precisa ter mais embasamento pra gente ter a nossa opinião. Odiar alguma coisa antes dela existir não faz bem. Nem pra coisa que tá ali, nem pra gente como pessoa. Porque a partir do momento que a gente passa a odiar as coisas sem elas existirem, apenas com base em ideias e expectativas, eu não sei se isso é muito bom pra gente como sociedade. E eu acho que talvez beneficia um tipo de pessoa que não tá muito preocupado com a sociedade como um todo e com a gente estando bem, né? Muito pelo contrário, geralmente são pessoas golpistas e que estão preocupados somente em ganhar visibilidade e encher o bolso de dinheiro, enquanto bota minhoca na cabeça dos outros. Então, não é a minha forma de pensar e não é a forma que eu gosto, mas tem quem engaje com isso, cada um faz o que quer. Eu só fico aqui pra fazer esse alerta. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Fala o que vocês acharam aí sobre Highguard. A gente se vê, valeu e tchau.